Aspectos Marte-Plutão. Semelhante à natureza de Marte em Escorpião, esta combinação de energias representa, talvez, a expressão mais intensa de poder em estado puro que se pode encontrar em qualquer fator de um horóscopo. Como Marte é a energia disponível para a realização de tarefas específicas no mundo exterior e representa desejo e vontade, e como Plutão simboliza a energia disponível para trabalhar no mundo subterrâneo e está relacionado com desejos inconscientes e a força de vontade, este intercâmbio indica invariavelmente um potencial ilimitado para a ação, quer construtiva, quer destrutiva. A semelhança de Marte em Escorpião, esta combinação de energia tende a ser expressa de modo extremista. À medida que o poder é libertado das profundezas do ser, o extremismo resulta fundamentalmente de dois fatos. Primeiro, a pessoa tem uma reserva de energia quase inesgotável à sua disposição, funcionando, pelo menos em parte, de maneira inconsciente. Segundo, uma pessoa com essas características quase sempre procura manter um controle firme sobre esse fluxo energético ou compulsivo, encorajando assim uma explosão quando a tampa do reservatório é removida. Existe um método particularmente dissimulado, por vezes mesmo desonesto, de conseguir as coisas, o que pode ser especialmente eficaz em determinadas atividades. E o modo de agir da pessoa é invulgarmente meticuloso. No entanto, este comportamento tende a provocar reações bruscas nos outros, visto que o indivíduo odeia deixar, seja o que for, em meio, e tem propensão para ir ao fundo dos problemas, sem se preocupar com as eventuais repercussões dos seus atos. Por isso, enquanto a impaciência, a rudeza e uma obstinação a toda prova são características comuns das pessoas com esses aspectos, existe também uma coragem ilimitada e uma capacidade invulgar para a ação decisiva e imaginativa em qualquer emergência. As pessoas são particularmente capazes de agir em situações que exigem decisões e opções rápidas e rigorosas. Os indivíduos nascidos com aspectos desafiadores entre esses dois planetas devem enfrentar decididamente a natureza do poder e os valores pessoais que orientam a expressão desse poder são da máxima importância. Combinadas com uma sensibilidade humana e compassiva, tais energias podem fazer da pessoa um canal para a expressão de ações e reformas decisivas, pelas quais tanta gente anseia, mas que poucos têm capacidade para realizar. Se a expressão das energias for bem disciplinada, e os que têm essas combinações possuem uma incrível capacidade de autodisciplina, o espírito e a força de vontade
podem dedicar-se a uma transformação completa das estruturas terrenas, das estruturas da personalidade, ou de ambas. Contudo, se o poder não for devidamente orientado, e se o indivíduo se envaidecer com a sua força pessoal, pode haver um desejo compulsivo para vencer a qualquer preço e uma atitude. Quem tem força tem razão, capaz de conduzir a um comportamento cruel, antissocial e mesmo criminoso, e a um extremo desprezo por todos os valores morais, éticos e sociais. O desejo de atuar apenas através do poder pode levar a uma teimosia do gênero: vou fazer o que quero, independente de tudo que possa acontecer. A parte estranha dessa atitude é que a pessoa raramente sabe o que realmente quer. O indivíduo é apenas orientado por forças compulsivas. Pode dizer-se possesso de um poder incontrolável que exige expressão. O adjetivo possesso aplica-se também àqueles que usam esse poder construtivamente, como aos que o utilizam para a destruição. Em ambos se encontra um tipo semelhante de opção e de descontentamento. Todavia, a pessoa que se dedica a um ideal, quer seja ou não positivo, sentirá essa possessão como um sentido de missão que o guia sem descanso para o objetivo. Além disso, uma dedicação tão fanática a uma missão de vida pode ser uma grande base de qualquer processo de autotransformação, o qual exige que nos reformemos completa e profundamente e que transmutemos os nossos desejos em aspirações mais elevadas. Quando um indivíduo sintonizado com essas energias se empenha num processo de transformação, existe, contudo, alguns problemas que deve enfrentar. Em primeiro lugar, quando a impaciência e a irritação sublinham o lento processo da evolução pessoal. A pessoa tende a tornar-se excessivamente dura com as suas limitações, com os seus fracassos. Em vez de apresentar as suas exigências aos outros ou à sociedade, como antes, o indivíduo exige agora demasiado de si próprio. É, assim, importante que a pessoa seja esse poder compulsivo como uma força objetiva que quer exprimir-se e que, tal como um animal selvagem, deve ser controlado e dirigido. Se a pessoa se identifica demasiado com o êxito ou o fracasso no processo de desenvolvimento, espiritualmente orientado, criará incessantemente uma tensão interior ainda maior e um mais alto nível de frustração. A primeira coisa a fazer é, pois, reconhecer a necessidade própria de reforma. A segunda, começar a compreender os labirintos e sutilezas de tal processo. E, a seguir, começar a agir calmamente com base nessa compreensão, ao mesmo tempo que se cultiva um sentido de contentamento no presente. Outro problema que costuma ocorrer é a raiva,
e o ressentimento que surgem depois da pessoa ter começado a adquirir autoconhecimento. A qualidade explosiva e mesmo violenta dessas emoções provém de a pessoa ter permanecido inconsciente durante muito tempo dos seus mais profundos desejos, das suas mais profundas frustrações. Estas combinações mostram uma tendência para a autorrotação, e o indivíduo está, assim, muitas vezes, completamente inconsciente da força da sua própria natureza e do poder das tendências kármicas que motivaram o seu comportamento durante várias vidas. Um antídoto para a raiva e o ressentimento reside em cultivar o perdão não só dos outros, mas também de nós próprios.